Fala galera, beleza? Nesse vídeo eu vou falar um pouquinho aí sobre a cidade de Gaspar, que fica em Santa Catarina, né? Uma cidade pequena de Santa Catarina. Eu vou dar algumas informações muito importantes e muito sinceras, principalmente, né? Todo mundo sabe aí que eu gosto bastante do estado de Santa Catarina, tenho toda a ligação também com o estado, e eu sempre fiz vídeos falando sobre cidades aí que eu conheço também e que eu já pesquisei. A cidade de Gaspar, eu conheço a cidade, né? Eu não moro em Gaspar, mas eu conheço a cidade. Eu vou dar algumas informações muito importantes para vocês. Eu peço para deixar um like nesse vídeo e se inscrever no canal aí, que é muito importante para nós. Então a cidade de Gaspar é uma cidade que fica no Vale do Itajaí, né? Ela fica muito próximo de Itajaí, de Balneário Camboriú, de Blumenau, né? De Jaraguá, de Brusque. É uma cidade pequena, né? Uma cidade de cerca de 75 mil habitantes. Ela é muito forte no setor de polo, ela tem um polo têxtil, né? Muito forte na cidade. Ela também tem sua força em algumas transportadoras, né? Tudo mais. Quando eu morei em Santos muito tempo, no meu trabalho eu mexia muito com algumas empresas de transportadoras da cidade de Gaspar mesmo. Então ela tem aí uma característica muito forte nesses setores, né? Já vou adiantando, né? Para mim, assim, para alguns tipos de trabalhos, principalmente setores comerciais, né? Lojas, é uma cidade bem devagar, né? Eu me decepcionei bastante nessa área, assim, para quem quer trabalhar em loja, em shopping, é uma cidade que não é uma das melhores opções em Santa Catarina. Com certeza o povo de Gaspar vai ficar meio bravo comigo, mas eu achei a cidade bem devagar nesse sentido, né? Então, para comércio, lojas, assim, em geral, não é uma cidade tão indicada, até pela quantidade de habitantes, né? Gaspar tem 75 mil habitantes só, é uma cidade um pouco devagar em relação ao comércio, mas em relação a têxtil, indústrias em geral, tem uma boa quantidade de empresas nesse segmento, então é uma cidade boa para isso. Mas para quem hoje está em dúvida, quem mora hoje em Santa Catarina, numa cidade muito pequena, ou mora na praia e quer morar numa cidade interior para pagar um aluguel um pouco mais barato, eu acho que Gaspar, principalmente para jovens, não é uma boa opção, porque não tem tantos empregos assim, né? Em comparação a Blumenau, por exemplo, que é uma cidade muito boa para emprego, eu já acho que Gaspar é bem mais devagar. Gaspar tem uma grande vantagem, que é a segurança, né? Uma cidade muito segura. Para mim é uma das melhores, uma das cidades mais seguras aí do estado de Santa Catarina, com certeza, e até do Brasil. Uma cidade muito sossegada, uma cidade bonita, né? Mas em relação a essa parte comercial, eu não achei uma cidade muito boa. Agora eu vou falar um pouquinho sobre os aluguéis, né? Os aluguéis também é um outro quesito também que eu acho que a cidade deixa um pouco a desejar em relação a preços. É muito caro a cidade de Gaspar, né? Eu fiz uma cotação num aluguel no bairro Bela Vista, que é um bairro mais afastado da cidade, né? Que fica aí ao oeste da cidade. É um apartamento de um quarto, muito bonito, por sinal, grande, né? Novo, tudo reformado, na faixa de R$ 1.400. Eu achei um pouco caro, porque esse preço de aluguel, estou até fazendo uma comparação aqui com algumas outras regiões que eu morei, né, em São Paulo mesmo, ou até em Santa Catarina. Os preços são bem mais baratos. Em Blumenau mesmo, tu consegue alugar aí um apartamento mais barato do que isso, e a cidade de Blumenau entrega muito mais oportunidade de emprego. Então, o povo de Gaspar vai ficar muito bravo comigo, mas estou falando a verdade. É uma cidade muito devagar para emprego, né, em relação a essa emprego mais área comercial, que é a área que mais emprega assim rápido as pessoas, né? Porque uma loja sempre precisa de um atendente, um comércio em geral sempre precisa de uma pessoa, um supermercado sempre precisa de uma pessoa para trabalhar na operação ali, num caixa, numa reposição, num depósito. Enfim, é uma área assim que emprega muito rápido, né? Essa parte comercial, essa prestação de serviços aí. Então é uma área muito boa e que Gaspar deixa um pouco a desejar. Então hoje, se a pessoa está em dúvida, eu recomendo morar tem outras opções em relação a esse tipo de emprego, que eu acho melhor, que é a cidade de Blumenau, a cidade de Joinville, né, Florianópolis, Balneário Camboriú, Itajaí. Então são cidades que vão te empregar muito mais rápido, até Jaraguá do Sul mesmo, né? Tem assim, muito mais oportunidade de emprego. Brusque é um pouco melhor que Gaspar, mas também é uma cidade que, em relação a esse tipo de emprego, também pode ter um leve probleminha aí,
né, é melhor que Gaspar, mas entre Brusque e Blumenau eu recomendo a pessoa, né, o turista, a pessoa que quer mudar da sua cidade, né, quer migrar para Santa Catarina, para alguma cidade catarinense. Blumenau é uma excelente opção aí no interior, então eu acho uma cidade muito bacana. Então Gaspar tem essas características, né? Eu acho uma cidade muito segura, muito sossegada, uma cidade bonita, mas para emprego deixa bastante a desejar. Esses tipos de empregos voltados mais a comércios em geral, lojas, né? Não tem um shopping grande, não tem essas características de outras cidades que eu falei anteriormente. Os bairros bons aí de Gaspar, tem alguns bairros em especial, né? O bairro 7 de Setembro, o bairro Santa Terezinha, o bairro Bela Vista mesmo, que é um bairro sossegado, ele fica mais afastado, mas ele é um bairro bem bonito. O bairro Coloninha, tem alguns bairros muito bons aí na cidade. Igual eu falei, é uma cidade altamente segura, muito sossegada. Mas assim, nesse canal aqui eu faço vídeos muito voltados à parte de qualidade de vida, bons preços de aluguéis, mas também os empregos, né? Porque hoje o emprego é algo muito importante na vida da pessoa. A pessoa precisa ganhar dinheiro para poder se manter. E se ela morar numa cidade pequena, uma cidade que talvez não tenha a mesma oportunidade do que a outra, é óbvio que a gente não vai, né, ser hipócrita e falar que a cidade é igual ou melhor. Gaspar, infelizmente, eu acho uma cidade bem devagar para comércio. Eu acho bem devagar mesmo, né? Como outras cidades aí que eu já morei, que eu já passei, né? É a mesma coisa que comparar, Santos com... comparar Santos com Mongaguá. Mongaguá é muito mais devagar. Comparar Uberlândia com Araxá, Araxá é bem mais devagar. É a mesma coisa que comparar Goiânia com Catalão, mesma coisa. Goiânia é muito mais movimentado. A Aparecida de Goiânia com Catalão. Aparecida de Goiânia é uma das maiores cidades aí do estado de Goiás. Então, a verdade seja dita, né? É lógico que comparar hoje Gaspar com Blumenau, eu acho Gaspar muito mais sossegado do que Blumenau. Então assim, né, para resumir, quem busca sossego, tranquilidade, morar numa cidade muito segura, muito tranquila, Gaspar é uma cidade muito boa mesmo, muito sossegada, mas para emprego eu acho muito devagar. É uma cidade que nós estamos falando de uma cidade de 75 mil habitantes também, a gente não pode esquecer isso. É uma cidade muito sossegada, pequena, né? Para mim, assim, cidades com menos de 150 mil habitantes, geralmente, para emprego, deixa um pouco a desejar, né? Existem algumas exceções, que é Balneário Camboriú, que hoje tem nessa faixa de 150 mil habitantes, mas é uma potência, né? Uma cidade que tem um comércio fortíssimo mesmo. Então, existem algumas exceções, mas na grande maioria, cidades de menos de 150 mil habitantes sempre vai ter assim uma empregabilidade mais devagar, né? Se você for perceber, as cidades com menos de 150 mil habitantes, elas não são tão boas para trabalho. Existem alguns trabalhos pontuais, igual eu falei agora há pouco de Araxá, que é bom em mineração, e outras cidades aí de Minas Gerais, da Bahia mesmo, que é boa em mineração. Outras são mais fortes no setor mais de turismo, né? Por exemplo, cidades que nem Ubatuba, São Sebastião, muito fortes em hotel. Você vai ter que trabalhar no hotel, é questão assim, é quase certeza. E Gaspar é a mesma coisa, não é boa nesse setor. Ela tem algumas outras características aí, polos têxteis, e a parte também aí de indústrias em geral, transportadoras. Então o comércio de Gaspar não é um dos melhores de Santa Catarina. Se for para ter que trabalhar, né, morar em Gaspar, tem outras atividades econômicas que são melhores. Mas a cidade realmente é muito sossegada, muito tranquila, mas dei uma opinião muito sincera, é uma cidade muito boa assim, para passear, mas para jovem que quer morar em Gaspar, talvez vai ter um leve problema em relação à empregabilidade, porque eu achei a cidade muito sossegada para emprego, e isso é ruim, né? Porque a gente precisa trabalhar e precisa ter condições boas aí de arrumar um emprego rápido para poder pagar suas contas. Então eu dei uma opinião muito sincera sobre Gaspar, uma das cidades mais seguras de Santa Catarina, mas para trabalho eu achei uma cidade bem devagar, e eu não recomendo para jovens assim morar em Gaspar, só se tiver um emprego pontual, algo pontual. Caso contrário, aí é outra história. Então é isso aí, galera. Deixa um like no vídeo, se inscreva no canal e até a próxima. Valeu!